Fala pessoal, boa noite para todos. Espero que todos estejam bem. Depois de um problema que a gente teve lá no Teams, né, não foi possível gravar a aula. Tava cortando o áudio, a imagem estava atrasada, né, então eu resolvi abortar a gravação ao vivo e fazer a gravação offline para garantir a qualidade do vídeo, né, que não ficasse atrasado aí para vocês, tá bom? Então, a aula de hoje, essa semana, a gente começa a estudar então a camada de rede. Tá? É a primeira aula de uma série, aí, se não me engano, de 3 ou 4 aulas. E nessa primeira aula, nesse primeiro encontro, nós vamos falar sobre o processo de roteamento e dos roteadores, né, que implementa aí esse roteamento. Tá? Então, uma coisa importante aqui, logo de cara, para falar, é que os roteadores, aquilo que a gente entende por roteador, né, é meio equivocado. Porque quando a gente fala a palavra roteador, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a rede sem fio. Né? É aquele dispositivo que atua comunicando, fazendo a conexão da rede sem fio com a rede cabeada. E não é bem assim, tá? Essa função aí que a gente acabou de descrever, ela é desempenhada pelo access point, ou ponto de acesso. O roteador tem outra finalidade que espero que nessa aula fique clara para vocês, tá bom? Bom, só lembrando que essa aula aqui, né, ela não substitui a leitura da apostila, tá bom? Então, esses slides que eu retirei aqui, elas são da apostila, são mais as imagens, um tópico ou outro. Então, a apostila é importante, a leitura dela. E mais importante que a apostila é o livro também, tá bom? Então, realizar a leitura ali das páginas indicadas no livro. Bom, essa, na verdade, é o mais importante para a nossa aula. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender da camada de rede é que ela está presente em todos os nós da rede. Tá? Então, desde o cliente, por exemplo, aqui a gente tem um cliente, desde o cliente até o servidor com o qual esse cliente deseja se comunicar, né? E quando a gente está falando de um contexto da internet, no núcleo da mesma, né, no núcleo da internet, a gente tem aí a presença de nós intermediários que vão ter como finalidade encaminhar o datagrama que sai aqui do cliente. Então, a unidade de transferência de dados aqui na camada de rede é chamada de datagrama. Então, encaminhar o datagrama do cliente para o servidor de destino. Tá? Então, o núcleo da rede, que é composto aí pelos roteadores, vai ter essa função básica. Né? Então, a função básica da camada de rede é levar o datagrama, levar aquele fluxo de dados do cliente para o servidor, de um host para outro host. Né? Quando a gente está falando de uma rede ponto a ponto, onde os dois dispositivos estão conectados diretamente entre si, o papel da camada de rede é ínfimo. Né? Ele está ali presente, a rede está sempre presente, mas ele é bem pequeno, ele é bem modesto. Agora, quando a gente fala no contexto da internet, a função da camada de rede ela se revela mais importante, né? Justamente pela presença, pela figura dos roteadores, né? Que vão ter como finalidade fazer esse encaminhamento. Tá? Bom, então, para que esse encaminhamento, né, de host a host, de cliente para o servidor, de servidor para o cliente, possa acontecer, a camada de rede ela desempenha duas funções. Tá? A primeira função chamada de repasse e a segunda função chamada de roteamento. Então eu vou explicar aqui para vocês a função delas. Então, se a gente analisar aqui nessa figura, se eu escolher, deixa eu apagar aqui tudo,
Se eu escolher um roteador, tá? Então, por exemplo, esse roteador aqui de cima. Se eu escolher esse roteador, né? Então, vamos imaginar que chegou um datagrama nesse roteador por essa interface aqui. Então, chegou aqui o datagrama aqui por esse roteador. Bom, o que o roteador vai fazer? Ele tem que pegar esse datagrama e encaminhar ele para uma outra interface. Então, aqui, por exemplo, tem uma interface, aqui a primeira, aqui tem a segunda e aqui tem a terceira. Então, ele tem que encaminhar para uma dessas interfaces. Tá? Então, o ato dele pegar esse datagrama e encaminhar para uma dessas três interfaces, essa ação é chamada de repasse. Tá? Então, é o roteador repassando o datagrama para um outro roteador, né, ou algum nó final, por exemplo, o servidor. Então, essa é a função de repasse. Agora, vem uma pergunta lógica aqui, né? Para qual interface, para qual enlace eu vou encaminhar esse datagrama? Então, aí envolve um processo de inteligência que o roteador e os roteadores precisam determinar, né, entre si, para descobrir qual interface ele vai encaminhar. Então, essa função de inteligência, de determinar para onde eu vou encaminhar o datagrama, é chamado de roteamento. O repasse, ele é uma tarefa braçal, vamos dizer assim, do roteador. Já o roteamento é uma tarefa que envolve uma certa inteligência. E determinar para qual interface eu vou encaminhar, né, determinar a melhor rota que eu preciso encaminhar esse datagrama, é desempenhado normalmente por um protocolo de roteamento. Então, dentro de um roteador e entre os roteadores é executado um protocolo de roteamento e aí eles vão trocar informações entre si para poder determinar qual é a melhor rota entre uma rede de origem e uma rede de destino. Tá? Então, existem vários protocolos de roteamento. Aqui eu vou colocar alguns exemplos. Então, tem o RIP, tem o OSPF, o EIGRP, tá? O BGP. Então, são vários protocolos de roteamento. Tá? No caso desses três aqui, eles são meio que concorrentes entre si. Eu já vou falar disso um pouquinho mais tarde. E no caso aqui, esse cara é utilizado para uma finalidade específica. Tá? A gente já vai comentar mais para frente. Então, a melhor rota, ou melhor dizendo, a rota escolhida vai ser determinada de acordo com o protocolo que estiver em execução nesses roteadores. Tá? Bom, vamos lá então. Vamos prosseguir aqui. Tá? Então, falando do roteador. O que é o roteador de fato? Então, o roteador, ele é um dispositivo que atua na camada de rede e a finalidade dele é interligar redes distintas entre si. E além dessa finalidade maior, macro, vamos dizer assim, né, interligar redes distintas entre si, ele tem como finalidade também determinar qual é a rota e o repasse a ser feito quando um datagrama chega dentro dele. Então aqui eu tenho uma figura bem simples e aqui eu tenho a interligação de, vamos dizer assim, três redes distintas. Então aqui desse lado eu vou circular não, mas eu vou desenhar em volta uma nuvem. Então aqui eu tenho uma rede, vou chamar aqui de rede A. Aqui eu tenho uma outra rede, eu vou chamar de rede B. E aqui eu tenho a internet, né, que no caso
né? Na verdade, a internet é uma interligação de redes, então a gente pode dizer aqui que são várias redes que estão aqui dentro, tá? Mas imediatamente conectado ao roteador, eu tenho aqui uma outra rede, tá? Que eu vou chamar de rede C. Então é uma rede que está imediatamente conectada ao roteador. Então a rede C, né? Que, vamos dizer assim, faz parte da internet. E o roteador está aí interligando essas três redes entre si. Tá? Então, como que eu posso delimitar as redes? Né? Onde eu sei que termina uma rede e começa a outra? Então, o roteador, ele é a borda dessas redes. Tá bom? Então, sempre que eu tenho uma interface conectada em um roteador, essa interface está conectada em uma rede distinta. Tá? Então, as redes elas se caracterizam então por isso, elas são divididas pelos roteadores, tá bom? E além disso, cada rede ela tem um endereço específico, tá bom? E esse endereço específico está sendo apresentado aqui. Então, por exemplo, o endereço da rede A é 192.168.1.0/24. Então, esse aqui é o endereço dessa rede. Tá? A rede B, ela possui também seu próprio endereço. Então, 192.168.2.0/24. Percebam que o endereço da rede A é diferente do endereço da rede B. Tá? Isso daqui é fundamental para que o roteador possa rotear os datagramas entre as redes distintas. Tá? Se uma rede tiver o mesmo IP que a outra, tá? O roteador ou os roteadores vão ficar perdidos aí no meio da comunicação. E o mesmo caso que acontece com a rede C, né? Ela não está aqui, o IP, né, não está escrito aqui, né? Mas a gente poderia dizer aqui, né, tranquilamente, colocar um endereço aqui de exemplo, tá? Vou colocar algo diferente do que está sendo listado ali, 200.0.40.0/24, por exemplo. Então esse, por exemplo, é o endereço da rede C, né? E o roteador, se a gente perceber aqui, ele, na verdade, ele está conectado nessas três redes. Então é como se ele fizesse, como se não, ele faz parte das três redes. Tá? Bom, esses endereços que a gente tem aí, né, 192.168.1.0, 192.168.2.0 e o que eu acabei de colocar ali, né, 200.0.40.0, são endereços IP. Tá? Os endereços IP nós vamos estudar eles melhor na próxima aula, tá bom? Mas adiantando aqui aquilo que a gente precisa, né, a gente então precisa entender que cada rede tem o seu próprio endereço IP, tá? Então nós temos ali esses exemplos e cada dispositivo dentro da minha rede, cada host dentro da minha rede tem também o seu próprio endereço IP, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, ele tem, deixa eu pegar aqui a cor verde, ele tem um endereço IP dentro dessa rede aqui. Então a rede aqui é 192.168.1.0/24. O endereço IP desse cara aqui, então, poderia ser 192.168.1.1/24. O endereço desse cara aqui poderia ser 192.168.1.2/24. Tá? Então percebam que 192.168.1, 192.168.1. Então é igual, essa parte aqui é igual, né? Então essa parte aqui do IP nós vamos dizer que vai endereçar a rede,
tá bom? É a parte da rede. Então, se a gente observar aqui o IP da rede, né, 192.168.1.0, né? Então, esse 192.168.1.0 está aqui no endereço da rede e ele também está aqui no endereço da rede, tá? Se a gente observar aqui, né, nessa rede, o 92.168.2.0/24. Então, por exemplo, o endereço desse cara aqui poderia ser 192.168.2.1/24, tá? Esse cara aqui poderia ser 192.168.2.2/24. Então, o 92.168.2.2, o 92.168 no caso desse cara aqui, 2.3, no caso desse cara aqui, o 92.168.2.4 e assim por diante. E percebam que o roteador ele também tem aqui uma interface conectada nessa rede. Então, qual que é o IP aqui dessa interface aqui do roteador? É 192.168.254. Ah, cadê o /24 que você colocou aqui do outro lado? Bom, ele foi omitido aqui, mas ele também está aqui, tá bom? Desse outro lado, a gente tem 192.168.2.254. Então, também é um IP pertencente a essa rede aqui, tá? Então, essas interfaces estão conectadas nessa rede e nessas redes, e elas têm aqui os endereços IPs apropriados para cada rede. A mesma coisa aqui da rede C, tá? A gente colocou aqui o endereço aqui dela. Então, a gente poderia ter aqui uma interface, né? E o IP dela poderia ser 200.0.40. Ah, precisa ser 254 sempre? Não. Vou colocar aqui, por exemplo, no caso desse ponto 5. Vou pegar um número aleatório aqui, tá? Então, é um IP que faz parte dessa rede aqui também. Tá? Eu não estou entrando em muitos detalhes nesse momento, porque na próxima aula nós vamos estudar com clareza esses endereços IPs, tá? Tanto o endereço IP de rede, quanto o endereço IP de host, né? Aplicado a esses endereços aí. Mas basicamente, nesse momento, nós temos que entender que cada rede tem o seu endereço e cada dispositivo dentro dessa rede tem o seu próprio endereço IP. E fazendo o meio de campo entre as redes, eu tenho os roteadores. Tá? Bom, vamos prosseguir aqui então. Tá? Então, qual é as funções básicas de um roteador? Tá? Então primeiro, comutar os pacotes das portas de entrada para a porta de saída. Ou seja, fazendo o link com o que a gente disse lá em cima, repasse. Fazer repasse. Pegar um dado que chegou por uma entrada e jogar por outra entrada. E segunda função, executar os algoritmos e protocolos de roteamento, ou seja, a função de roteamento, que a gente listou lá em cima. Executado aí pelos protocolos de roteamento. Tá? Então, um roteador aqui, né, a gente pode olhar essa figurinha aqui, ele vai ser composto por uma ou mais, ou melhor, no mínimo duas portas, tá bom? De duas ou mais portas, no caso dessa figura aqui, são 4 portas, são 4 interfaces, né? E sempre que um datagrama chega por uma interface, ele vai passar aqui por um elemento de comutação, tá? Esse elemento de comutação tem como finalidade pegar o datagrama e encaminhar para a interface correta, tá? Então, elemento de comutação. E também vai ser dotado aqui de um processador de roteamento, né? Para escolher a melhor rota, né? Aqui entre as portas, tá? A rota por onde que eu preciso encaminhar aqui o datagrama, tá bom? Então, o processador de roteamento vai executar os algoritmos e protocolos de roteamento dentro desse roteador, tá bom? Bom, os roteadores então, tá? Então aqui eu trouxe algumas figuras para ilustrar o roteador, tá? Esses aqui de cima são mais comuns,
acredito para vocês, né? É mais parecido com o que nós temos em casa, se não igual, dependendo do modelo de vocês, né? Só que eu tenho um comentário muito importante para fazer aí sobre eles, tá? Que é o que eu falei no começo da aula. Esses equipamentos aqui, além de serem roteadores, eles também acumulam outras funções. Então, esse equipamento aqui, ele é um roteador. Por quê? Porque ele interliga redes diferentes. Ele também é um access point. Por quê? Porque ele consegue interligar equipamentos que estão no cabo com equipamentos que estão na rede sem fio. Tá? Então, quem faz isso é um equipamento denominado access point. E ele também é um switch. Por que ele é um switch? Porque ele consegue interconectar dispositivos através de cabo, tá? Através de um cabo par trançado, que é o caso aqui. Tá? Então, se eu pegar esse roteador aqui, por exemplo, esse roteador que nós temos aqui, deixa eu apagar aqui então essas três funções que ele desempenha. Aliás, eles podem desempenhar outras funções também, tá? Firewall, ele pode atuar como servidor DHCP, tá? Então, ele realmente é um equipamento que acumula várias funções. Então, se eu observar aqui, pessoal, essas interfaces aqui que estão destacadas, essas 4 interfaces aqui, tá? Aqui eu estou me referindo ao switch do equipamento. Então, eu posso usar essas 4 interfaces para conectar 4 dispositivos cabeados, né? Então, por exemplo, o meu desktop, uma televisão, uma webcam, né? Um outro switch, posso ligar aqui também. Então, eu vou utilizar para interligar os equipamentos ali cabeados da minha rede. Tá? Já essas antenas aqui, elas são utilizadas pela função de access point. Tá? Então, a função de access point aqui vai permitir que os dispositivos sem fio possam conversar, por exemplo, com os dispositivos cabeados que estão conectados ali no switch. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um celular, né, e eu quero que esse celular acesse um servidor web que está conectado ali ao switch, tudo na mesma rede, né? Isso é importante falar, está tudo na mesma rede. Tá? Então, o celular vai mandar o dado pela rede sem fio, tá? A função de access point desse equipamento vai capturar isso e vai encaminhar ali para o servidor web através da interface do switch. Agora, nesse access point nós temos aqui uma outra interface, tá? Que vai ser utilizada pela função, não estou dizendo que tá? Eu estou dizendo que vai ser utilizada pela função de roteador. Por quê? Essa interface aqui, ela tem até uma cor diferente, né? Ela está branca, as outras estão amarelas. Se a gente observar nesse daqui também tem um destacamento, né? Essa aqui, por exemplo, está com uma legenda amarela, as outras estão com uma legenda azul. Né? Então, percebam que elas são diferentes. Tá? Nessa interface aqui, ela não conversa diretamente com essas outras interfaces aqui. Então, vamos imaginar que eu tivesse uma rede com 5 dispositivos cabeados e eu quero conectar esses 5 dispositivos. Então, conecto na porta 1, na porta 2, na porta 3, na porta 4. E aí eu falo, não, beleza, eu vou usar essa outra porta aqui diferentona para conectar o 5º dispositivo. Eu poderia fazer isso? Não. Tá? Porque esse 5º dispositivo ele estaria isolado dos outros 4. Tá? Por quê? Esse equipamento entende que nessa interface aqui eu vou conectar uma rede e nessas outras interfaces aqui eu vou conectar uma outra rede. Tá? Então deixa eu apagar aqui. Tá? Agora eu vou fazer uma divisão com base na
rede, tá? Então, vamos dizer assim, essa interface aqui está conectada na rede, eu vou chamar aqui de rede 2, tá? E as outras interfaces aqui estão conectadas na rede 1, tá? E esse access point aqui, a função de access point, que eu estou aqui simbolizando pelas antenas, também estão ligadas na rede 1. Tá? Então perceba que tem uma divisão aqui, uma barreira. Então, função do roteador, interconectar redes diferentes. Tá? Então, as redes estão apresentadas aí. A rede 1 pode ser, por exemplo, a rede da sua casa. Tá? Então, a rede aqui da sua casa. A rede 2 aqui pode ser a rede do seu provedor. Eu falo pode porque a gente poderia utilizar esse equipamento para interligar uma outro tipo de situação. Agora, 99,999 dos casos é isso aqui que eu estou apresentando, tá? Então, a rede da sua casa com a rede do provedor, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro aqui a função dele, tá? Agora, roteador, tá? Não tem ligação direta com rede sem fio. Isso é função do access point, tá? Agora, esses equipamentos aqui, eles são apropriados para uma rede pequena. Então, é uma casa, um pequeno escritório, né? Uma pequena escola e assim vai, tá? Pequenas redes. Quando eu tenho redes muito grandes, passa-se a fazer necessário que eu utilize um roteador mais robusto, tá? E aqui embaixo eu trouxe duas fotos, tá? Na verdade, se eu não me engano, é o mesmo equipamento, mas ele tá de costas, tá? É um roteador da Cisco, tá? Profissional, utilizado aí para fazer o roteamento entre duas ou mais redes, tá? Só que para um grande número de requisições simultâneas, tá bom? Então, são equipamentos específicos, tem uma finalidade específica, o custo dele é muito maior, tá? E vão ser utilizados aí em redes aí de médio a grande porte, tá bom? Bom, como que os roteadores funcionam então, tá? Então, vamos estabelecer aqui esse cenário, tá? Onde eu tenho aqui duas redes que eu quero estabelecer comunicação entre elas, tá bom? Então, no caso aqui dessa rede, eu coloquei um endereço IP para cada um dos equipamentos. Então, por exemplo, deixa eu só ver aqui. Esse primeiro equipamento aqui, o IP dele é 192.168.1.1. O de baixo, da mesma rede, 192.168.1.2. E aqui desse lado, né, 192.168.2.1 e aqui embaixo 192.168.2.2, tá? Então, eu não coloquei o endereço da rede, mas a gente vai escrever agora, tá? Então, essa daqui é a rede 192.168.1.0/24 e essa outra aqui é a rede 192.168.2.0/24, tá? Então, a gente tem esse cenário e quer fazer com que os computadores das redes diferentes possam conversar entre si, tá? Então percebam que aqui eu tenho um roteador, né? Esse roteador aqui, o router 0, ele faz parte da rede azul, né? E ele está conectado aqui com o outro roteador, o router 1, né? E o interessante é que eles formaram aqui entre si uma rede ponto a ponto, tá? E aqui eu tenho outro roteador, né, que está ligado aqui na rede 192.168.2.0. E aí eu pergunto para vocês, quantas redes existem nessa figura? Tá? Talvez a maioria responderia duas redes, então a rede azul e a rede vermelha, mas na verdade eu tenho três redes nessa figura, né? A rede azul,
o 92.168.1.0, a rede vermelha, o 92.168.2.0, e eu tenho essa rede intermediária entre os roteadores, essa rede ponto a ponto aí, né? A rede ponto a ponto precisa ter um endereço IP? Também precisa. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui qual IP que a gente vai colocar para ela, tá? Bom, vamos lá então. Quando eu tenho, então, comunicação dentro da mesma rede, então aqui eu tenho um exemplo, o computador ali da rede azul quer mandar um pacote, alguma coisa, para outro computador da rede azul. Então, a comunicação ocorre dentro da mesma rede. Tá? O computador ele vai colocar o pacote no barramento local da rede. Tá? Então, na prática, isso quer dizer que ele vai encaminhar para o switch e o switch vai encaminhar para o outro computador. Tá? Ou seja, dentro da mesma rede, tá? Não envolve a comunicação com o roteador. Tá bom? Bom, agora, quando eu quero, por exemplo, deixa eu fazer aqui um desenho aqui, tá? Eu quero que esse computador aqui, por exemplo, ele estabeleça uma conexão ou mande um pacote para esse cara aqui. Então, como se trata de redes distintas, tá? Aí, obrigatoriamente, o computador precisa encaminhar o pacote, encaminhar o datagrama para um roteador, para que ele possa mandar o pacote prosseguir para frente. Tá bom? Então, redes distintas, obrigatoriamente é necessário a presença de um roteador. E como que o computador aqui, ele sabe que o pacote não é para a rede dele? Bom, então o computador aqui, ele sabe qual que é o endereço da rede dele. Então, qual que é o endereço da rede dele? O endereço da rede dele é o 92.168.1.0/24. O endereço de destino para onde ele quer mandar esse IP, ou melhor, esse datagrama, é o 92.168.2.1/24. Então, qual que é o endereço da rede de destino? Então, para qual rede de destino ele vai? Vamos verificar aqui. Então, a rede de destino é o 92.168.2.0/24. Tá? Então, eu vou apagar aqui o endereço de destino, tá? Porque para a gente o que importa nesse momento é o endereço da rede, vamos dizer assim, de origem, da onde está se originando, com o endereço da rede de destino. Tá? Então, percebam que os endereços são diferentes. Na hora que o computador observa isso, fala, então, o endereço da rede de destino não é o da minha rede. Tá? Então, o que ele faz? Ele manda para o roteador. Então, ele sempre vai fazer isso. Não é da minha rede de origem, não é da minha rede, eu vou mandar para o roteador. O roteador que se vire para encaminhar esse datagrama. Então, é isso que ele vai fazer. Tá? Ele vai encaminhar aqui para o roteador. Esse roteador aqui, a gente vai chamar ele de, já está aqui no próximo slide, de roteador padrão. Roteador padrão. Tá? Então está aqui o título do próximo slide. Ou o termo em inglês, que também nós utilizamos no dia a dia, aqui no Brasil, Default Gateway, ou Gateway padrão. Tá? A tradução de Gateway é portão, é portal. Então, é como se fosse o portão de saída dessa rede. Então, essa rede aqui, ela tem um roteador padrão que encaminha os datagramas que não pertencem à rede aqui em questão. Tá? Então, a gente vai dizer que ele é o roteador
padrão dessa rede, ou o gateway padrão, o default gateway dessa rede aqui. Então, sempre que um computador dessa rede quiser encaminhar algo para fora, vai encaminhar para o gateway. Tá? Eu estou procurando repetir, pessoal, falando aqui de maneira bem repetida, que é para gravar o conceito. Tá? Agora, o gateway, né, eu preciso vir aqui no equipamento da rede, então, por exemplo, nesse computador, e configurar esse gateway. Tá? Se esse gateway não estiver configurado, né, ou seja, se esse computador aqui ou esse não saberem quem é o gateway padrão deles, ele não vai saber para onde ele vai encaminhar. Então ele vai olhar lá, rede de destino 92.168.2.0. Tem um gateway padrão configurado? Tenho, então mando. Não tenho, descarto o pacote, não tenho o que fazer, não sei como que eu faço para alcançar essa rede. Tá? Então o gateway padrão precisa estar configurado no dispositivo. Tá? Aqui eu trouxe duas figuras para vocês. Então aqui no Windows, por exemplo, né, eu tenho aqui no Windows, né, ó, o IP configurado, tá? O IP configurado, a máscara de subrede. Essa máscara de subrede aqui é aquele /24, tá? A gente vai ver isso melhor na próxima aula. Mas aqui eu tenho o endereço do gateway, tá aqui configurado, o endereço IP do gateway. A mesma coisa aqui no Linux, tá? Então se eu vier aqui no Linux, por exemplo, deixa eu fazer aqui em tempo real para você, Alt-N, tá? Eu tenho aqui a primeira linha, ela se refere ao meu gateway padrão, tá? Então, qualquer destino, esse 0.0.0, qualquer destino que não seja um desses aqui de baixo, que é para onde ele tem regrinhas, qualquer outro destino, qualquer outra rede, ele vai encaminhar para esse cara aqui, 192.168.0.1, que aqui na minha casa é o meu gateway padrão, que é o meu roteadorzinho que eu tenho aqui em casa. Então esse aqui é o meu gateway padrão. Se eu tiro essa configuração daqui, eu perco conexão com as redes externas. Na prática, eu perco conexão com a internet, né? Bom, então vamos olhar aqui a figura, né, e observar, ó, esse roteador aqui, ele tem duas interfaces. Uma interface está conectada na rede azul e a outra está conectada nessa rede ponto a ponto com o roteador. Então, na rede azul, a interface da rede azul está aqui, o IP é 192.168.1.3, tá? Então, 1.3. Então, esse IP aqui é o IP que eu tenho que indicar para esses caras aqui, que é o gateway padrão deles. Desse outro exemplo aqui, ó, desse roteador aqui, né? Então tem uma interface conectada na rede vermelha e a outra conectada na rede ponto a ponto. A interface que está conectada na rede vermelha, o IP dela é 192.168.2.3. Tá? Então esse cara aqui é o gateway padrão desses outros caras aqui. Então tem que configurar esse IP aqui como gateway padrão desses caras. Esses IPs aqui, ó, da rede ponto a ponto? A rede ponto a ponto é uma outra rede. Então, ela recebe um IP diferente, tanto dessa quanto dessa. Então, por exemplo, aqui é 200.0.0.1 e aqui é 200.0.0.2, tá? Eu não escrevi aqui, mas só a nível de curiosidade, o endereço IP dessa rede é 200.0.0.0/24. Tá? A gente vai estudar isso com mais detalhes na próxima aula. Bom, então o gateway padrão. Então, olha aqui a mensagem que eu deixei. Atenção! Se o roteador padrão não estiver configurado corretamente nos computadores da rede local, esses perderão a comunicação com a rede externa, tá? Incluindo aí, obviamente, a internet. Tá? Então, só recapitulando, o computador encaminha para o gateway padrão para comunicação externa. Quando chega no roteador, tá? O que o roteador faz? Como é que ele trabalha lá internamente? Então, para ele fazer o repasse, ele precisa de algo chamado tabela de repasse. Tabela
de repasse. Tá? A tabela de repasse é uma tabela indicando para onde ele tem que encaminhar um datagrama, tá bom? E por qual interface que ele tem que encaminhar. Então, olha só aqui, tá? Aqui, essa tabela de repasse do roteador 0, tá? Estou falando aqui exclusivamente do roteador 0. Ela tem duas entradas, então tem duas regras aqui, tá? Então tem uma regra aqui para alcançar a rede 192.168.2.0. 192.168.2.0. Ou seja, essa regra aqui, essa primeira regra, é para alcançar a rede vermelha. Então, como é que ele faz, esse roteador aqui, faz para chegar na rede vermelha? Então, vamos ver aqui o que ele tem que fazer. Ele tem que encaminhar para... Então, o next hop, ele tem que encaminhar para esse IP aqui, ó, 200.0.0.2. Então, ele vai encaminhar para esse IP. Quem é esse IP? Vamos ver aqui. Então, 200.0.0.2 é esse IP aqui, ó, né? É dessa interface. Então, chegou por aqui, o que ele tem que fazer? Manda para cá. É óbvio, né? Fala assim, tudo bem, chegou para cá. Para alcançar aqui, ele tem que mandar para cá. É óbvio. Mas a gente tem que indicar qual é o IP da interface que ele vai mandar. Então, ele vai mandar para essa interface. 200.0.0.2. Então, é isso que a gente está indicando aqui, né? Através da interface Fast Ethernet 1/0. Esse aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui é o seguinte. Cada interface aqui no roteador, ela tem um nome de identificação, tá bom? E o nome de identificação dessa interface aqui é Fast Ethernet 1/0, tá bom? Então, traduzindo em meados aqui essa linha. Para alcançar a rede 192.168.2.0, eu vou encaminhar para o salto 200.0.0.2, ou seja, esse cara aqui, vou encaminhar para esse cara, através da interface Fast Ethernet 1/0. Então, através dessa interface aqui, tá? E aqui eu também tenho uma outra regra, é bem parecida, tá? Na verdade, elas são quase iguais, que é para alcançar a rede 200.0.0.0. Então, quem que é a rede 200.0.0.0? É essa rede aqui, né? Então, para eu alcançar essa rede, eu vou encaminhar aqui para esse salto aqui, né? Então, não tem muito para onde ele encaminha, então ele vai encaminhar para cá mesmo, através também da interface Fast Ethernet 1/0. Na verdade, essa regrinha aqui em específico, ela é meio inútil aqui para o roteador, porque como ele está ligado diretamente nessa rede, a gente não precisaria de uma regra de roteamento, tá bom? Mas a gente colocou ela aí a fim de ilustrar, tá bom? Então, a tabela de roteamento é como o roteador vai fazer o repasse, tá? E aí chegou no roteador aqui, né? Chegou por essa interface, o roteador vai observar que a rede de destino é essa daqui, a rede 192.168.2.0, e vai jogar aqui para o switch poder encaminhar para o computador de destino, né? Eu até peço desculpas, eu falei que a comunicação ia ser desse para esse computador, mas na verdade o exemplo que eu tinha aqui era desse computador para esse computador aqui. Não muda muita coisa, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? É simples, não é complexo, tá? Ou melhor, é complexo porque tem vários elementos, mas é simples, é algo simples, tá? Bom, então essa tabela de repasse aqui, né, aí pode surgir uma pergunta para vocês. Da onde que surgiu essa tabela de repasse? Quem criou essa tabela de repasse? Quem preencheu essa tabela de repasse aqui? Bom, então vamos lá, tá? Então, para preencher a tabela de repasse, tá, eu posso fazer isso de duas maneiras, tá? Eu posso utilizar as rotas estáticas, tá? Em outras palavras, configuração manual. O que é manual? Eu, como administrador de redes, vou lá e manualmente preencho aquela tabela. Então, eu administrador de redes, sei a visão do todos, conheço a minha rede e vou lá e preencho essa regra manualmente. Ou
eu posso utilizar a abordagem que é mais utilizada, que é configurar através de um protocolo de roteamento. Então, eu passo a responsabilidade de preencher a tabela de roteamento para um protocolo de roteamento. E aí os protocolos vão fazer isso de forma automática, tá bom? Bom, antes de eu mostrar para vocês a funcionalidade, né, o que um protocolo de roteamento faz, tá? Eu quero mostrar para vocês quais são as vantagens de eu utilizar o protocolo de roteamento. Tá? Primeira vantagem é que o protocolo de roteamento, eles normalmente são reativos. O que isso quer dizer? Se uma determinada rota falha, o próprio protocolo se autoconfigura ali as tabelas de roteamento para escolher uma rota alternativa para chegar ali no destino. Isso de forma automática. No manual, não. No manual, o técnico, o administrador, precisa ser acordado de madrugada, ir lá no terminal, né, conectar remotamente, que seja, tá, e alterar manualmente a regra. Então, por aí a gente já começa a ver a vantagem da rota, da configuração automática. Tá? Outra vantagem é que eles são menos suscetíveis à falha. Tá bom? Então, o administrador é um humano, ele está mais suscetível a escolher uma rota com falha. Tá? Então, por conta disso, tá, é mais interessante um protocolo de roteamento, é o que é mais utilizado. O que o protocolo de roteamento faz? Ele vai aprender informação de roteamento, tá, para se chegar em uma determinada rede, sobre redes IPs de roteadores vizinhos. Então, eles participam de um processo que nós chamamos de gossip, né, que seria fofoca. Eles ficam fofocando entre si, indicando ali quais são as melhores rotas, os melhores caminhos para se chegar nas redes de destino. Então, eles aprendem informações deles, eles também promovem informações, né? Então um está relacionado ao outro, eles passam informação, aprendem informação, eles vão escolher uma determinada rota para uma determinada rede com base em alguma métrica, tá bom? Então pode ser, por exemplo, pelo número de saltos, tá? Ou seja, o número de roteadores intermediários no meio do caminho. Quanto menos roteadores tiver no meio do caminho, melhor. Tá? E também pode ser, além disso, e junto a isso, pode ser a qualidade dos links entre esses roteadores. Né? Então, se eu tenho um link lá muito pobre, né? Um link, por exemplo, ali de 12 kbps por segundo, né? Esse link ele tem uma penalidade muito alta para o roteamento. Então ele vai ser utilizado ali só em último caso, né? Como um link backup, né? Em detrimento de links que tem ali uma largura de banda maior, tá bom? E por fim, que eu falei também aqui, né? Se a topologia da rede mudar, né? Então, se um link falhar, uma determinada rota deixar de funcionar, os roteadores têm que escolher uma rota alternativa, a melhor rota alternativa possível, se ela existir. Às vezes não existe. Tá? Isso aí não existe e não tem muito o que fazer. Né? Então, isso, né, essa ação de escolher a melhor rota no caso de alguma falha é chamada de convergência. Tá? Então, o protocolo de roteamento vai ter então essas 4 funções. Existem 2 tipos de protocolo de roteamento. Então, 2 categorias diferentes. Tá? E as 2 são importantes para a internet, não tem muito o que fazer. A primeira categoria é chamada de IGP, Interior Gateway Protocol. E a segunda é chamada de EGP, Exterior Gateway Protocol. O IGP, o primeiro aqui, né, o IGP, ele opera dentro do que nós chamamos de sistema autônomo, tá? Ou em inglês, Autonomous System, tá? AS ou SA, né? Sigla em português, em inglês, tá? Então, um AS, Autonomous System, ou SA, no caso de português.
o que é um sistema autônomo? Um sistema autônomo é um conjunto de redes ali interconectados por roteadores, obviamente, mas que estão sobre a administração direta, tá, de uma mesma entidade, de uma mesma empresa, de uma mesma organização. Então, por exemplo, eu já tenho um exemplo aqui para vocês, mas por exemplo, a NET, a Claro, né, eles têm ali toda uma infraestrutura de redes e roteadores, né? E esses roteadores que estão ali sobre a responsabilidade da NET, da Claro, da infraestrutura deles, estão dentro de um sistema autônomo da Claro, da NET, tá? A Vivo, mesma coisa, e assim por diante. Aqui, por exemplo, eu tenho uma figura que eu mostrei em uma das primeiras aulas para vocês, tá? Que é a rede, ou melhor falando, né? Olha só, a internet da RNP, da Rede Nacional de Pesquisas. Tá? Esse mapa aqui, essa topologia, ela pode ser obtida, né? Então, se você vir aqui no Google digitar RNP, mapa rede, vir aqui panorama de tráfego, aqui você vai ter acesso a essa rede, tá? Basicamente aqui, pessoal, cada roteadorzinho é um estado, tá bom? Um estado aqui do Brasil, e aqui mostra a interconexão entre eles. Percebam que existem rotas alternativas para se chegar em um determinado local. Então, por exemplo, aqui de São Paulo, então esse cara aqui é São Paulo, para se chegar no Acre, por exemplo, né? Então, de São Paulo ele pode mandar para o Paraná, para o Mato Grosso, acho que é Mato Grosso do Sul, depois é Mato Grosso, depois Roraima, depois Acre. São Paulo também pode encaminhar para o Distrito Federal, depois para Goiás, depois Mato Grosso, depois Roraima ou Acre. Ou pode São Paulo, Distrito Federal e diretamente ir para o Acre, né? Então tem rotas alternativas. Então, por exemplo, o protocolo de roteamento que está rodando aqui dentro, né? Acho que aqui provavelmente o melhor link seria de São Paulo, Distrito Federal, Acre, né? Se esse link cai aqui, ó, São Paulo, Distrito Federal, né? Os roteadores aqui eles precisam convergir a rota, né, atualizar as rotas para se chegar aqui, né, de São Paulo, por exemplo, ao Distrito Federal. Então, por exemplo, uma rota alternativa seria sair daqui e vir, subir aqui por cima e vir para cá, né? Ou vir aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, depois para o Distrito Federal. Então tem rotas, várias rotas possíveis aqui, né? Então é uma figura bem interessante. A questão é que toda essa estrutura aqui, ela está sobre a responsabilidade da RNP, tá? Então isso aqui tudo forma um sistema autônomo. Tá? O sistema autônomo ele está então sob responsabilidade de uma determinada empresa. Então essa organização aqui, no caso a RNP, tem como responsabilidade escolher um protocolo de roteamento para ser executado aqui dentro. Tá? Então esse protocolo de roteamento ele vai ser do tipo IGP. E como, vamos dizer assim, é uma opção da própria empresa, existem várias opções de IGP, tá bom? Vários protocolos de IGP. Tá? Os mais atuais, os utilizados hoje em dia, é o OSPF, o EIGRP, tá? Na verdade, esses dois aqui são os mais importantes. Tem um terceiro que já está aposentado, sem querer fazer trocadilho com a sigla, que é o RIP, tá? Mas esses três protocolos aí são exemplos de protocolo IGP, tá? Então, protocolos de roteamento que trabalham dentro de um sistema autônomo. E aí, nós temos a outra categoria de protocolo de roteamento chamado EGP. Exterior Gateway Protocol, né? Então aqui, ó, IGP interior, né? Então no sentido de dentro de um sistema autônomo. Então o EGP, então é para funcionar, olha só, fora do sistema autônomo, tá? Então, o EGP, ele tem como finalidade, na verdade, interconectar os sistemas autônomos, tá bom? E para se ter um padrão a nível mundial, né, então são vários sistemas autônomos que existem no mundo, tá? São vários, mas não são tantos, são por volta aí de 50 mil sistemas autônomos que eu tenho no mundo, tá? Para conectar todos esses sistemas autônomos, é utilizado um único protocolo EGP, tá? Chamado BGP.
A BGP é a sigla para Border Gateway Protocol. Então, o BGP ele tem como finalidade, então, interligar todos. Então, por que existe somente um? Porque tem que ter um padrão, né? Aí, realmente, o sistema autônomo vai interconectar com outro sistema autônomo que eles têm que trabalhar em um padrão. E esse padrão é o BGP. Então, é o único protocolo que existe, tá bom? Então, a conexão aqui do Distrito Federal, ou melhor, me perdoem, da rede do sistema autônomo da RNP, tá, com as demais redes, vão ser ilustradas aqui na figura por essas nuvens, tá bom? Então essas nuvens aqui indicam aqui a presença de uma conexão com sistemas autônomos distintos, tá? Esse PTT que a gente tem aqui, PTT, é ponto de troca de tráfego, tá bom? Vamos dizer assim, é uma estrutura normalmente mantida por uma empresa, uma organização, mas essa empresa, a finalidade dela é interconectar, então, sistemas autônomos diferentes, tá bom? Então aqui são várias, né? São vários PTT aqui, tem algumas outras redes também aqui, a minha, sinceramente eu não conheço fix, não sei a finalidade delas, tá? Mas a maioria aqui é PTT, né? Ponto de troca de tráfego, tá? Essas outras redes, eu não sei qual é a finalidade delas, mas são outras redes aonde o sistema o sistema autônomo da RNP está conectado, tá? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Dado uma visão do que é o roteamento, tá? De como que o roteador funciona, tá? Uma ideia dos protocolos de roteamento também, tá? E mais para frente a gente vai ter uma aula onde a gente vai utilizar o simulador de redes do Packet Tracer para construir o nosso a nossa interconexão de redes, né? Nossa própria internet, né? Ali no Packet Tracer no ambiente simulado. Então a gente vai ter lá a possibilidade de ou configurar um protocolo de roteamento, depois a gente decide, a gente vai configurar um protocolo de roteamento ou a gente vai fazer rota estática, configuração manual, tá? A gente vai ter uma aula para isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Estou à disposição aí para tirar as dúvidas, seja por e-mail, no horário de atendimento. Precisando, estamos sempre às ordens, tá bom? Então um abraço, tudo de bom para vocês.